Amigos, Fórum Mídia de segunda-feira, 23 de setembro de 2024. Começo aqui com o artigo publicado em O Globo pelo presidente da ABERT. O presidente da ABERT publicou um artigo no Globo, tipo assim, meus caros Ivan Longo e Antônio Melo. Olha, mandem todos os anúncios das bets para as rádios e TVs. O que ele argumenta? As emissoras de rádio e TV integram um dos setores mais regulados do país. Cumprem com rigor e ética as regras impostas pela legislação. E aí o que ele diz? O problema está, as queixas estão em relação à publicidade irregular realizada por influenciadores digitais, inclusive mirins, um ambiente livre e desregulamentado e sem qualquer controle. Ou seja, mandem para nós, das emissoras de TV e para as rádios, os anúncios das bets. É isso que ele diz. O dado é importante para demonstrar, mais uma vez, o descaso das plataformas digitais com relação à responsabilidade na divulgação de conteúdos ilegais no ambiente digital. E a falta de transparência. Ele está dizendo o seguinte: na TV não tem menor de idade. Gente, continua sendo anúncio de bet, de qualquer forma. Continua aqui. Brasileirão é o quê? Betano. Olha os times de futebol que aparecem todos os dias nas transmissões, muitas delas na Globo, lá no Premier. 123 milhões recebeu o Corinthians pelo VaiDeBet. Flamengo, 85 milhões pelo PixBet. São Paulo, 52 pelo SuperBet. Fluminense, 52 milhões pela SuperBet. Não vai ser deixando só na TV e na rádio. Ele quer o dinheiro, ele quer, obviamente, o presidente da Bet, que é a grana das bets, né? Por isso que ele está dizendo, vamos regular. Aí a Gleisi Hoffmann detonou ontem. O Globo publica artigo do presidente da ABERT defendendo publicidade em rádio e TV. Interesse financeiro próprio, na contramão dos riscos de vício, inclusive infantil, e endividamento que o mercado de apostas provoca. Jogo tem de ser tratado como álcool e fumo, sem incentivo nem propaganda. Obviamente que ele está defendendo a dele. Por quê? Porque as bets entraram no Brasil, aqui é um monitor especializado, 2 bilhões em compra da mídia. Em 2023, das 10 marcas que mais anunciaram na TV no terceiro trimestre de 2023, as 3 mais se destacaram foram Sportingbet, 8 mil anúncios, Betano, 6 mil e Bodog, 2 mil. De acordo com o Ibope Monitor, o meio TV aberta concentrou 44% das verbas das bets, com quase 1 bilhão de reais. 921 milhões de reais. É muito dinheiro, meus caros Melo e Ivan. Não sei se vocês apostam em bet ou não, mas enfim. Eu não. Eu acho que isso porque a Gleisi está corretíssima, mas eu não entendo por que o governo deixou isso e já não cortou isso no nascedouro e até agora inclusive a lei só vale a partir de 2025, é que vai até lá que se dane, sabe? É lógico que o pessoal da ABERT quer defender o lado deles, é o normal. Agora, que, como eu comentei isso aqui outro dia, também se dizia que, tirando a propaganda do cigarro, as agências e as emissoras não iam resistir, porque eram poderosíssimos, né? E o mercado continuou funcionando normalmente, assim como não existia antes o mercado de bet, de propaganda de bet, e o mercado funcionava.
vai deixar de existir e o mercado vai continuar funcionando do mesmo jeito. Agora, que tem que parar com essa propaganda diante do caos que já se anuncia aí, é mais do que evidente. E aqui eu trago outra da Abert, viu, que você trouxe outro dia, festejando a desoneração que finalmente da folha de... Bom, gente, só para relembrar, a desoneração da folha de pagamento no Brasil começou em 2012, certo? Era para acabar, se não me engano, era para acabar em 2020 ou 2018. Aí ela foi sendo prorrogada. E agora, como você acabou de falar, Melo, ela vai até 2027. Coisas do Brasil. E a geração de empregos? Ele falou alguma coisa? Quantos empregos Aí eles geraram nesse período? festejaram lá, dizendo que as empresas de radiodifusão que estão na desoneração poderão substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos desempregados por uma alíquota sobre a receita bruta que varia de 1% a 4,5%. O que ele não falou, e aqui estamos falando do mesmo presidente da Abert, o que ele não falou é que o próprio Globo publicou que jornalismo e radiodifusão pagam uma das alíquotas mais baixas, 1,5%, viu, Melo? Ivan. E aí o Flávio Lara Rezende, autor do artigo que saiu no Globo e agora que está festejando, ele disse: a desoneração da folha de pagamentos é vital de importância para a radiodifusão, que tem participação expressiva na geração de empregos do país. Agora, se não existisse o Melo e Ivan Longo, vocês ficariam achando que isso é verdade. Vocês entendem? Se não existissem críticos de mídia que prestam atenção nisso. Vocês falam, então esse é um setor super dinâmico. O Melo já disse aqui que o setor da mídia desempregou neste período. O sindicato dos jornalistas, comprovado, né? Quer dizer, que lá eles sabem quem foi demitido, né? E aí, houve um estudo, né, da Secretaria de Política Econômica, do Ministério da Fazenda, e é por isso que se quer acabar com a desoneração. Mas ela vai lá para frente, só vai acabar lá na frente. A análise mostrou, o resultado indica que os desonerados apresentaram retração no número de empregos e no rendimento agregado entre 2015 e 2021. Registrou perda de participação no total de empregos e de remuneração da economia ao longo do período. Isso é um estudo feito. Uma desoneração que este ano custará quase 20 bi de reais. E aí, finalmente, é preciso lembrar que aqui, que voltando um pouquinho, que o Flávio Lara Rezende, o que ele diz aqui na manifestação dele? Última frase. Os vetos... A sanção encerra uma negociação de mais de um ano, acompanhada de perto pela Abert, a sanção do Lula, e não poupará esforços para a manutenção definitiva da desoneração para as empresas de rádio e televisão. Ou seja, vem aí uma campanha da Abert. Eles já estão garantidos até 2027. 7. É 7 que é até 2027, né? Vai diminuindo progressivamente até acabar em 2027. Então, em 2027, eles já estão avisando que vão entrar em campanha de novo, que a desoneração não pode acabar, porque eles geram emprego, não provam os empregos, mas... mamar na vaca você não quer. Vai ter campanha. Vai ter campanha para além de 2027. Os caras não geram emprego. Aí eles dizem que não mamam nas tetas do governo e do Estado brasileiro. E querem o teto de gastos, o reajuste fiscal, sendo que eles não querem colaborar com isso. Olha,
teto de gastos, ajuste fiscal, mas a desoneração aqui tem que manter. Como dizia o Temer, tem que manter isso daí. Pois é. Bom, vamos lá, gente. Hoje eu trouxe aqui um pouco da repercussão e também das expectativas para o discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, que está acontecendo em Nova York, né? Amanhã acontece o famoso debate geral, quando os chefes de Estado discursam na tribuna da ONU. O presidente Lula, tradicionalmente, tal como todo presidente brasileiro, faz a abertura, né, desse debate geral. E há a expectativa que o presidente Lula inclua no seu discurso aí uma citação, um recado, ainda que indireto, para Elon Musk e para falar sobre a questão das redes sociais e a ameaça que o desrespeito dessas redes sociais às legislações locais representam à democracia, né? O presidente Lula ontem já discursou em um evento na esteira da Assembleia Geral da ONU, que foi a Cúpula para o Futuro, né? Falou sobre uma série de temas, ele tocou principalmente no assunto da reforma dos mecanismos de governança global, né, entre eles o Conselho de Segurança da ONU. Ele fez críticas à própria ONU, enfim, falou sobre questões climáticas, combate à fome. Ele deve repetir esses temas em seu discurso de amanhã, na abertura, né, do debate geral da Assembleia. Porém, este ponto sobre as redes sociais deve ser um ponto de destaque do discurso do presidente Lula. Ele deve citar não só reiterar as críticas que ele faz, né, à política predatória dessas redes sociais nos países que elas se instalam, né, ao desrespeitar leis, ao incentivar a desinformação, bem como elas representam essa ameaça à democracia, né, não respeitando as legislações locais, claro. É improvável que o presidente Lula cite diretamente o nome de Musk, né? Ou seja, fale o nome dele, mas é muito provável que ele vá ressaltar esses riscos que as redes sociais representam à soberania e estabilidade de alguns países, entre eles o próprio Brasil. A gente observou aqui como o movimento golpista, né, foi de alguma maneira articulado e amplificado pelas redes sociais, sem as donas dessas plataformas, né, sem essas big techs sofrerem qualquer tipo de sanção, né? Então, aqui eu trago ainda outra notícia relacionada a isso, que é a cúpula contra a extrema-direita que o presidente Lula vai liderar amanhã, logo após essa abertura dos trabalhos na Assembleia Geral, né? Essa cúpula contra a extrema-direita foi convocada, foi articulada pelo presidente Lula e o presidente de governo da Espanha, o Pedro Sánchez. Vai reunir outros chefes de Estado do mundo, né? E nessa mesa redonda que vai debater a extrema-direita no mundo, um dos pontos principais de discussão vai ser justamente a questão das fake news, né, e da desinformação. O nome do evento é Em Defesa da Democracia Combatendo o Extremismo. Então, como eu disse, vai ser debatida essa ascensão da extrema-direita mundial, mas também os meios pelos quais acontece essa ascensão da extrema-direita a nível global. E, claro, ao tratar disso, né, eles não podem deixar de falar da questão das fake news e da desinformação. E isso passa necessariamente por falar sobre responsabilização de plataformas de rede social, tal como o X do Elon Musk, que está nesse impasse com a justiça brasileira e que vem arrumando problemas em vários outros países, né? E aí, por fim, eu trouxe aqui, só para resgatar uma notícia do ano passado, que é muito comum o Lula, em discursos na ONU, fazer alguma referência ao campo da comunicação da imprensa, né? Este ano ele deve citar a questão das redes sociais. No ano passado, por exemplo, ele falou sobre Julian Assange, que àquela altura ainda estava preso, né? O Julian Assange foi solto recentemente após um acordo aí com a Justiça dos Estados Unidos. Eu trouxe aqui só para relembrar como é comum o Lula tratar desse tema da comunicação, da imprensa, das mídias sociais,
em seus discursos na ONU. Essa matéria foi uma entrevista que a gente fez no ano passado com o professor Jorge Romano, professor de Relações Internacionais da UFABC, a Federal do ABC, né, em que ele destaca essa fala do presidente Lula na Assembleia da ONU no ano passado. Ele destaca que foi uma fala ousada, né, trazer aí uma referência ao Julian Assange justamente em Nova York, Estados Unidos, que é o país que prendeu, né, que mandou prender o Julian Assange. Então, só para relembrar a fala do presidente Lula no passado, ele disse o seguinte: é fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Então, há toda uma expectativa aí para esse discurso de amanhã do presidente Lula. Muito provavelmente ele vai falar da questão das redes sociais, vai falar sobre liberdade de imprensa, porque ele relaciona, tal como deve ser relacionado, né, a questão da comunicação, a questão da democracia, que é uma pauta cara e muito recorrente nos discursos do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. E logo depois vai haver essa cúpula, essa reunião sobre combate à extrema-direita a nível mundial, em que a pauta da comunicação, mais especificamente tratar sobre desinformação e fake news, vai ser um dos pilares dessa conversa de amanhã. É só para finalizar, aqui não tem tanto a ver com comunicação, mas já que eu estava falando de ONU, né, hoje o presidente Lula tem uma série de agendas lá, também as principais delas são reunião com o chanceler alemão Olaf Scholz e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, né? Em ambos os casos vão ser discutidos acordos comerciais, né? Vão ser discutidos vai ser discutida a questão da pauta ambiental, enfim. Mas o que eu queria trazer hoje era esse ponto do discurso do presidente Lula, que deve tratar de mídias sociais e informação. Azen e Melo. Pois é, o Assange que ele defendeu e que os Estados Unidos, que são o país que se arvoram, né, os grandes defensores da liberdade de imprensa e que perseguiu durante mais de uma década, manteve preso o Assange lá no Reino Unido. E ontem nós tivemos também um outro país, que são os Estados Unidos do Oriente, que é Israel, que também é o país da democracia no meio dos bárbaros palestinos, né? Isso, evidentemente, né? Aspas. Eles invadiram a redação da Al Jazeera na Cisjordânia, que a Cisjordânia é uma área classificada como área A pelo Tratado de Oslo. A Cisjordânia é um território palestino sob jurisdição da autoridade palestina, não do Hamas. Portanto, a desculpa do Hamas não existe nem neste caso. Foi apenas mais uma invasão arbitrária de Israel. O exército chegou lá de forma truculenta, destruindo equipamentos e simplesmente decretando, expulsando todos os jornalistas e funcionários da Al Jazeera do local, tirando o microfone com força do repórter, do chefe de redação que estava lá cobrindo o fato, e decretando que eles estavam suspensos por 45 dias, porque foi uma lei aprovada pelo Parlamento de Israel, que eles já estavam dentro de Israel, já haviam cortado o escritório, e não apenas o escritório, as pessoas não têm acesso em Israel nem ao site da Al Jazeera, não dando assim possibilidade ao povo de Israel de ter outra fonte de informações que não seja os veículos permitidos pelo democrata Netanyahu, o genocida Netanyahu, né? Então, a população de Israel, um Estado democrático, não pode receber informações da Al Jazeera dentro de Israel. E fora de Israel, o exército resolveu invadir ontem
e fechar a sede da Al Jazeera. Outra forma que Israel tem feito para impedir as informações que não são as que ele quer que vejam divulgadas é o extermínio de jornalistas. Já foram 173 jornalistas assassinados por Israel nesse período, que agora vai completar 1 ano, em outubro. Além da morte de jornalistas, morte de familiares de jornalistas, parentes, jornalistas perdendo a família inteira, que eles atacam a casa e matam todo mundo. Né? Então, é preocupante, porque a gente vê que aqui no Brasil não vai se ver isso aí em destaque, entendeu? Não, e Israel vai continuar sendo tratado como a voz da razão no mundo bárbaro dos muçulmanos, que continua sendo assim que a mídia vende, né, a situação de Israel. E detalhe, né, Melo? A Al Jazeera, ela não é uma instalação de qualquer grupo de resistência palestina, né? Ainda que fosse, não haveria justificativa para isso, mas é a maior rede de comunicação do mundo árabe. Do né? mundo árabe. Simplesmente, se trata da maior rede de comunicação do mundo árabe, com sede no Catar, né, inclusive, e que, imagina você, qual que é a maior rede de comunicação da Europa, a BBC, ou nos Estados Unidos você tem a CNN, imagina uma dessas emissoras terem suas sedes invadidas, né? E você falou sobre os jornalistas mortos, né? Uma das coisas que os soldados israelenses fizeram na invasão à sede da Al Jazeera foi rasgar o cartaz, o pôster, com a foto de uma jornalista da Al Jazeera que foi morta em Gaza, né? Ou seja, para causar pânico, né? Para amedrontar. Isso se a gente for definir terrorismo como ato de provocar terror, né? Isso a gente poderia classificar como um ato terrorista, né? Entrar daquele jeito que entrou num território que você não deveria ter jurisdição, né? Apavorar os repórteres, os jornalistas e rasgar um pôster de uma jornalista que morreu cobrindo um massacre na faixa de Gaza, né? É um total absurdo. Mesmo que eles tivessem entrado de fraque e cartola, exatamente, não podem fechar uma redação de nenhum órgão. Outra coisa que eu queria comentar também, muita gente pode ter visto ontem uma reportagem no Fantástico da Polícia Militar de São Paulo, que está, né, o Tarcísio está conseguindo fazer com que a Polícia Militar de São Paulo siga os protocolos da Polícia do Rio de Janeiro aqui, né? Está transportando isso para São Paulo. Agora, a curiosidade, para quem não viu, foi eles simplesmente entraram numa adega, arrombaram a porta e agrediram pessoas desarmadas, pessoas que estavam com a mão na cabeça, senhoras, senhores, crianças, todos entraram no cacete. Bateram covardemente durante um tempão, achando que, como eles não estavam com suas câmeras ligadas, ou nem estavam com elas, eu não sei a situação, mas do jeito que eles estavam agindo, com certeza eles sabiam que não estavam. Quando eles perceberam que havia câmeras no local, ficaram desesperados e agrediram mais as pessoas porque queriam saber onde estavam os arquivos. E não conseguiram, porque não tinham lá onde pegar os arquivos, e saíram levando 2 pessoas presas alegadamente porque encontraram lá máquinas de vídeo, 3 máquinas ilegais de jogos. Bom, o curioso na matéria é que a Polícia Militar, dita pelo repórter, é a Polícia Militar de Ribeirão Preto. Vocês conhecem a Polícia Militar de Ribeirão Preto? Ou a Polícia Militar é do governador de São Paulo,
Tarcísio de Freitas. Eu não conheço Polícia Militar de Ribeirão Preto. A Polícia Militar de Ribeirão Preto é que fez aquilo. No final da matéria, eles ouvem a Secretaria de Segurança, que dá aquela declaração. Secretaria de Segurança de Ribeirão Preto também, Melo? A Secretaria de Segurança. E ninguém perguntou ao governador Tarcísio. Não foi citado sequer o nome assim. O governador Tarcísio foi procurado e não se manifestou ou não foi encontrado. O governador Tarcísio não tem nada a ver com a polícia que fez aquela barbaridade. E provavelmente hoje ninguém vai perguntar a ele também o que ele achou daquilo, da atitude da polícia. Porque ele sempre passa pano. Vamos ver o que é, vamos ver. Não precisa. Todo mundo que viu a reportagem viu. Aquilo dali não tem como desver. Não tem como desver. Foi uma agressão covarde, canalha, cafajeste, e não tem outros termos. Entendeu? Não tem o que alegar. Vamos dizer que as pessoas estavam reagindo, as pessoas... Um dos sujeitos, depois de levar um monte de cacetada, o cara manda ele ajoelhar no chão. Quando ele ajoelha, o PM de Ribeirão Preto fica batendo na cabeça do sujeito. Uma covardia inominável. Agora, o grave disso tudo é que a polícia não ia fazer isso porque não era um policial, era um bando. Pelo menos uns 10. Eles não iriam fazer isso se essa não fosse a linha da polícia. A linha da polícia. Eles não iriam fazer isso, não é assim, a polícia de Ribeirão Preto. Olha, nós, polícia de Ribeirão Preto, agimos desse modo e o resto da polícia não age assim. Isso aí é a regra. Aliás, para não ser injusto com o Tarcísio, isso também é assim no Rio de Janeiro, também é assim lá na Bahia, governado pelo PT há tanto tempo, não é? Porque as nossas polícias militares nasceram assim. Elas continuam sendo militares. Aquelas pessoas ali, elas agem cumprindo ordens, sejam as ordens racionais ou não. Então, quando sai, como aconteceu recentemente aqui na UERJ, quando a reitora chamou o batalhão de choque, o que aconteceu? O choque, porque a polícia de choque não sai para debater com ninguém. Você chama para debater pessoas que vão para o debate. Um batalhão de choque vai para bater, não para debater. Ele vai chegar metendo bomba de gás lacrimogêneo e porrada. E prisão, como ilegal prisão que fizeram do deputado Glauber. Então, é elementar, não adianta. Enquanto não houver uma modificação total da segurança no Brasil, nós vamos continuar enxugando gelo, porque a nossa polícia é violenta. Não é porque é um governo ou outro, não. Em todos os governos, a PM age do mesmo modo, truculento e violento. Porque é assim que é. O Exército não é treinado, não existe Exército, Forças Armadas, para jogar biriba, que nem os nossos militares aqui. Eles são treinados para o combate, são treinados para a guerra, para o confronto. E uma polícia militar é exatamente isso. Eles são treinados para o confronto. Não é uma polícia cidadã, é uma polícia contra o cidadão. Eles saem do quartel para baixar o cacete. E a responsabilidade da imprensa nisso, né, Melo, está em não expor quem são os verdadeiros culpados por esse tipo de política, né? Sempre, como você disse, né, a PM de Ribeirão Preto. Aí o que acontece? Pedem uma nota para a Secretaria de Segurança Pública, falam que vão apurar a conduta dos agentes, aí fala que os agentes foram temporariamente afastados e segue o jogo. E o ciclo vai se repetindo, porque é sempre um caso isolado, nunca se responsabiliza o governador, nunca se responsabiliza a política de segurança pública, né? Esse é o papel da imprensa.
Sem falar na caminhada, né? Na manifestação dos apoiadores do Boulos ontem, que foi a maneira como a GC, mas já é a Guarda Municipal, mas a ideia, viu, Melo, é a mesma, do Exército, da Polícia. A abordagem já é um negócio que é como se todo mundo é criminoso, entende? Não existe uma abordagem do cara, não. Os caras já vêm armados para cima. Aconteceu aqui em São Paulo ontem à noite. Uma caminhada com pessoas com seus cães, 40 pessoas, gente. E aí fizeram aqui, criaram um clima desnecessário de abordagem com arma, uma coisa fora do E aí, na Alemanha, onde está o nosso Ivan, e também ontem teve um fato terrível da polícia alemã correndo atrás de um menino de 10 anos com uma bandeira palestina. Isso aqui, infelizmente, tem sido recorrente, viu, Melo? Quase todos os finais de semana tem manifestações pró-Palestina em Berlim, e todos os finais de semana essas manifestações, no final, são reprimidas. Né? E aí, em todas elas, tem cenas bizarras, assim, às vezes crianças, às vezes idosos, às vezes, sabe, condutas violentas contra quem não está fazendo nada, absolutamente nada. E é algo que é muito triste de ver, mas ao mesmo tempo é curioso, porque assim, você vê uma população majoritariamente pró-Palestina em Berlim, porque há manifestações grandes todos os finais de semana, mas mesmo assim essas manifestações são reprimidas todas as vezes pela polícia, né? É bem recorrente. Mas hoje, como nós que estouramos o horário do Mauro Lopes. Mauro Lopes, desculpe. Mas foi bizarro aquilo do menino de 10 anos com uma bandeirinha da Palestina, com aqueles trogloditas imensos, com aquelas roupas de policiais, com alemães, com os bulldogs correndo atrás, da criança correndo com a bandeira e eles correndo atrás. Uma coisa bizarra. Tudo empurra o Ocidente para a direita e a extrema-direita. Esse é o fato que a gente está vivendo. Vimos a entrevista do José Dirceu na Folha, teve grande impacto, dizendo isso, né? A extrema-direita com um vigor sem precedente e a centro-esquerda, o PT aqui, o Partido Social Democrata lá na Alemanha, o Partido Democrata nos Estados Unidos, imprensados pela extrema-direita, em vez de reagir, vão recuando, né? Adotando as teses neoliberais, e aí dá nisso, né? A polícia de Berlim, a polícia da Bahia, cada dia mais parecida com a polícia dos lugares governados pela extrema-direita. Terrível. Palmas para o José Dirceu, que, aliás, hoje, né, Mauro? Palmas para ele. Excelente a entrevista dele. Aliás, Mauro, só um detalhe, não sei se você... Aí, terceira onda hoje, como conter... Hoje, segunda-feira, 7h30 da noite. Inscreva-se, garanta, ainda tem vaga ainda. Aula imperdível. Ainda tem algumas vagas. Falei com o Rovai ontem, tem ainda algumas vagas, dá para se inscrever, não perca. Tá? Então, tá fixado aqui no nosso... E, Mauro, amanhã você não esquece de chamar o Yuri para falar de Israel, hein? 100 bombardeios nas últimas horas para todo lado do Líbano. Está tendo bombardeio nesse instante, né? Nós vamos falar aqui. Exatamente, nós estamos falando. É isso. Impressionante. É chocante. Gente, até amanhã, então. Obrigado, viu? Até amanhã. Boa semana. Valeu, gente. Tchau, até.